Bom dia, estou aqui para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 6. Eu quero ler com você aqui. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa do Senhor, a rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiserdes dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhes concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Senhor, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então ele imaginou que ela estivesse embriagada e lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher de Belial? Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então ele lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que penses sempre bem da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. O que nós vamos ver aqui hoje? A humilhação. E depois da humilhação, da vergonha, vem a honra. O que aconteceu com a Ana aqui? A palavra diz que todos os anos eles iam para lá sacrificar ao Senhor. Você pode ler todo o capítulo em casa. Eu já falei aqui sobre isso. E em todo tempo ali a palavra diz, né, que Penina, sua rival, provocava, humilhava Ana continuamente. Então a Ana, ela era humilhada. Por quê, gente? Naquela época, se uma mulher não pudesse gerar filhos, ela já era motivo de vergonha, porque ela não teve a capacidade de dar descendente para o seu marido, né? Então, para isso, para elas naquela época, era um motivo, né, de vergonha. A outra tinha muitos filhos. E ela humilhava a Ana, ofendia a Ana. Só que até mesmo, gente, você pode até achar que é loucura, mas até mesmo num processo de vergonha, Deus tem um propósito. Através desta situação aqui, acelerou o processo da vida da Ana. Quando a Ana caiu em si, você pode ver que aqui a Ana, ela chorava. Ela não discutia com a Penina, ela não revidava. Por quê? Isso não ia resolver a situação. Isso ia gerar mais atritos. Se ela gerasse ali uma discussão com aquela mulher.
Então era necessário, ali a Ana, ela se calava. Ela ia guardando para si, mas o que ela fazia? Ela chorava, mas ela colocava para Deus. Ela chorava, mas ela buscava a Deus. E quando, né, toda perturbação, ela tem que nos conduzir à oração. A Ana, ela não revidava, chorava para Deus, ela não comia. Não chore para quem não pode resolver o teu problema. Porque às vezes, gente, você vai falar do teu problema para alguém, aí ao invés daquela pessoa te ajudar, como ela não tem como te ajudar, vai ser mais uma que vai ser participante da tua aflição, que de repente vai passar para frente, vai contar para os outros, ou vai ficar pensando, vai ficar te julgando e não vai conseguir resolver o teu problema. Então, leve para Deus a situação, faça como Ana. A Ana chorava, não comia, não revidava, não falava com ninguém, nem com o marido. Ela falava o que estava acontecendo. Mas ela se levantou e foi à presença do Senhor, gente. E é isso que nós devemos fazer. A palavra diz aqui que ela seguiu em direção, né? Ela se levantou e com a alma profundamente sofrida, gente, chorou muito e orou ao Senhor. Ela orou e chorou diante daquele que era o único que podia fazer alguma coisa por ela. Então, cuide no ombro de quem você tem chorado, para quem você tem falado das tuas dores, das tuas aflições, das tuas perturbações, das tuas inquietações. Isso tudo, gente, nós devemos colocar aos pés da cruz e falar com a pessoa certa. Eu estou passando por tal problema, por tal situação, me dá uma orientação, me ajuda, me dá uma palavra. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos ficar compartilhando com quem não é necessário, com alguém que não vai te ajudar, ela só vai ficar sabendo do teu problema, mas ela não vai poder fazer nada por você. Então nós precisamos aprender, gente. E o que a Ana fez aqui? Depois que ela foi ao teu Senhor, ela chorou muito, a palavra diz aqui. E o que ela fez? Com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E depois, olha o que ela fez. Ela fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiserdes dar atenção à humilhação da tua serva, ela se humilhou aos pés da cruz, ela se humilhou diante do Senhor. E te lembrares de mim, e não te esquecerdes da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Senhor, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Então, o que a Ana fez aqui, gente? Onde tem oração, em promessa, né? Haverá profecia. Ela fez um voto ao Senhor, mas ela cumpriu. Tem muita gente que faz voto e não cumpre. Deus faz a parte dele, mas a pessoa não faz a parte dela. Você sabe como que a Ana foi honrada aqui? Ela teve aquele filho, mas não foi ali que ela recebeu a honra, ela recebeu depois. Porque depois que ela entregou Samuel para o Senhor, como ela havia prometido, Deus honrou ela dando mais filhos para ela. E ela foi honrada porque ela foi conhecida por ser a mãe do maior profeta que existiu na época. Samuel teve triplo ministério. Ele foi sacerdote, ele foi profeta e ele foi juiz. Ele foi honrado pelo Senhor, porque ele se voltou a servir a Deus conforme a sua mãe havia concedido, prometido para o Senhor. Então, aqui aconteceu algo também. A Ana estava num local, o profeta olhou para ela e olha o que o profeta disse.
que enquanto ele observava os movimentos da sua boca, ele imaginou que ela estivesse embriagada, mas quando ela disse não, Senhor, né? Que ela era uma mulher tomada pela amargura. Então ela disse, estava isto sim a derramar a minha alma diante do Senhor. E olha o que o Eli disse aqui, ali no versículo 17. Vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ou seja, houve uma profecia. Ele era profeta. Naquele momento em que a Ana orou, ela se colocou diante de Deus na presença do Senhor, com oração, com súplicas, ações de graça, e ela se humilhou. E a Ana fez um voto e ela pagou. Ali o profeta lançou uma palavra sobre a vida dela, profecia, palavras lançadas à frente. Ele disse que seja concedido o teu pedido, que Deus de Israel te conceda. E o Senhor abençoou a Ana. Então nós precisamos entender, gente, que por mais difícil que é a situação que nós estamos passando, nós precisamos orar, buscar a Deus, estar na presença do Senhor. Porque o diabo, ele vai fazer de tudo, gente, para que você continue envergonhado, para que você seja humilhado. Só que muitas vezes a humilhação, ela acelera o processo. Sabe por quê? Porque quando você está sendo humilhado, você cria coragem, você se levanta e você diz, chega, eu não quero mais isso para minha vida, chegou, Senhor. Porque a tua palavra diz assim, assim, assim. Você vai pegar aquela palavra que Deus te deu, você vai se levantar com ela, você vai entrar em oração e você vai declarar aquilo que o Espírito Santo trouxe à tua memória. Pai, a tua palavra diz que tu és o Deus dono do ouro e dono da prata, então eu não aceito mais miséria, não aceito mais escassez na minha vida. Você diz chega e você se levanta. E quando você começa a declarar as palavras, as promessas do Senhor, tu é o Deus dono do ouro, dono da prata. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor me dá bênção, bênção em abundância. A bênção do Senhor, ela enriquece no acrescentador. Esta eu quero na minha vida. É assim que você tem que declarar. Você tem que orar. Se colocar diante do Senhor e orar diante de uma promessa. Se você prometeu algo para Deus, Senhor, se o Senhor reverter a situação da minha vida financeira, eu vou ajudar muitos, eu vou ajudar aqui, eu vou fazer lá, faça. Porque se você não fizer, você vai dar legalidade para o diabo ir lá e te cobrar aquilo que você prometeu e que você não cumpriu. Aí depois não vem dizer, ai, Deus me castigou. Não, você deu legalidade. Por isso que a palavra diz, aquele que fez um voto não se tarda a cumprir. Então, se a pessoa fez um voto com Deus, cumpra. Cumpra aquilo que você prometeu para o Senhor. Porque Deus vai fazer a parte dele com certeza. Agora, se você não fizer a sua, você está dando legalidade para Satanás. Aí, o problema é seu. Não adianta você querer culpar Deus depois. Ai, Deus não ouviu minha oração. Deus não tem nada a ver com o negócio. Se você prometeu algo, cumpra. Porque se Deus prometer algo para você, ele vai cumprir. Porque ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra na minha vida e na sua. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ir até ele, orar, clamar, buscar. Orar em cima de uma palavra, de uma promessa. E buscar no Senhor a direção. Buscar a direção do alto. Eu posso até me aconselhar com uma pastora, com o pastor, eu posso até pedir uma direção, mas eu preciso colocar diante de Deus em oração a minha petição, aquilo que eu quero. Eu preciso colocar diante do Senhor, colocar outras pessoas para me ajudar em oração,
Porque você não vai entrar na batalha sozinho, dependendo da situação que você está enfrentando. Você vai compartilhar com alguém, você me ajuda em oração? Vamos orar, vamos batalhar, porque é assim que Deus trabalha. Diante da humilhação, vá apenas para quem pode resolver, Deus. A vergonha vem, gente, muitas vezes para deixar marcas emocionais e paralisar a pessoa. O diabo, gente, ele trabalha assim. Ele tenta prender a pessoa numa situação de humilhação, de vergonha, para paralisar ela, para causar marcas emocionais, deixar marcas emocionais. A Ana aqui, se você ver e prestar atenção no que ela fala, tristeza. Quando Eucana disse, por que você não está comendo? Você está triste. Você está assim. Porque a Ana, gente, ela mesmo disse, eu estou amargurada de alma, eu estou muito triste. Ela chorou muito na presença do Senhor. Porque a vergonha que ela carregava estava causando nela marcas emocionais. Ela já estava ficando com traumas. Porque toda vez que ela via outra ganhando um filho, ela pensava, e eu? Mais uma vez, mais outro. E ali ela era humilhada, e ela era humilhada pela sociedade também, que olhavam elas como um nada. Era assim que as mulheres que não podiam gerar filhos, elas eram vistas como nada. Inútil. Então, para elas, aquilo ali era uma situação de vergonha, de humilhação. Né? Algumas até achavam assim que, era uma pecadora, que tinha acontecido alguma coisa, que estava sofrendo por um castigo, né? Eram vistas assim. Era quase como os deficientes da época, né? Que eram pessoas que eram, vocês têm que ficar longe. Então a Ana, ela sofria tudo isso. E isso estava criando, gente, gerando na Ana marcas emocionais. Aonde a palavra diz aqui, a sua rival provocava e humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Você já pensou quantos anos isso aconteceu? A palavra diz aqui, ano após ano, todos os anos, Eucana subia para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, né, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes ao Senhor. Então isso, gente, foi anos que aquela mulher passou por aquela situação. E isso gerou marcas emocionais na Ana. E ali, tudo aconteceu, como diz ali, ano após ano. Isso tudo acontecia sempre que eles subiam à casa do Senhor. Acontecia isso, sabe por quê? Porque a Penina, ela não era amada como a Ana. A Penina, se a gente for olhar aqui, gente, ela sofria com a rejeição. Por isso que ela humilhava a Ana, porque ela era como a esposa, a procriadora. Ele tinha que tanto coabitar com uma, ter relações íntimas com uma como com a outra. Se ele dormia uma noite com uma, ele tinha que dormir uma noite com a outra. Então era assim que funcionava ali naquela época. Só que uma podia gerar, a outra não. E a Penina, ela sabia, porque o Eucana disse, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Ele levava sempre o melhor para Ana. E ela via isso, gente. Se a gente for olhar os dois lados aqui, a outra não era só ela megera, né? Porque ela também tinha marcas emocionais. E todos os anos, por que era sempre quando eles subiam ali que isso acontecia? Porque ali ela era deixada de lado. O Eucana se preocupava, ele ia lá, sacrificava ao Senhor e trazia o melhor pedaço para Ana. Não era para ela e para os filhos, era para Ana. Ela sofria com rejeição, ela tinha marcas emocionais e a forma dela expressar toda essa rejeição era ferindo a Ana. Porque ela sabia que ela era a amada, a escolhida, que ele só se casou com ela porque a outra não podia gerar filhos. Então você já imaginou isso? Quantas situações? De repente até a Penina também era uma mulher depressiva, a gente não sabe. Mas se a gente for analisar, olhar num contexto geral,
esta provocação, se ela se sentisse amada como a Ana, ela não ia reagir daquela forma. Por isso que ela ali, ela provocava a Ana e humilhava ela continuamente. Porque ali ela mostrava, olha aqui, ó, todos meus filhos estão aqui, a outra não tem. Ela fazia isso. E isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa do Senhor. A rival de Ana ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Quantos anos isso aconteceu, gente, com as duas? Isso só parou a hora que a Ana, olha ali, o Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Não, né? Porque por mais que ela tinha o amor do marido, ela tinha o marido, mas ela não tinha filhos para ela, aquilo ali era algo terrível. E ali, em certa ocasião, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando ali o sacerdote sentado numa cadeira, ela se levantou. Ele estava sentado à entrada do santuário do Senhor. A Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E daí ela fez o voto que, se Deus concedesse para ela um filho homem, ela levaria ele para ser criado no templo, que o seu cabelo e a sua barba jamais seriam cortados, porque isso, né, era o que acontecia com os sacerdotes, com os profetas. Enquanto ela seguia na sua oração, na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Ela estava na presença do Senhor. E olha o que ela disse: como Ana estava orando silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz. Então ele imaginou que ela estivesse embriagada. Ele repreendeu. E depois o que ele disse? O que ela disse? Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: oh, não, meu senhor, pelo contrário, não sou, né? Pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar a minha alma diante do Senhor. O que ela fez, gente? Ela foi chorar e se humilhar e orar para aquele que podia resolver a situação dela, para aquele que podia tirar ela da humilhação e colocá-la numa situação de honra. Só Deus pode. Eu honro os que me honram. Aqui, quando a Ana honrou a Deus com a vida de Samuel, ela foi honrada, porque ela fez um voto: se o Senhor me der um filho, eu vou trazer para cá, vou trazer para o templo, ele vai ser criado aqui, não vai passar navalha sobre a sua cabeça e nem na sua barba, dependendo da tua tradução, diz assim, né? E ele vai ser criado aqui. Depois que ele, né, como é que elas falavam ali, depois que a criança, elas desmamavam, né, a criança, depois de um período, tipo 3 anos ali, amamentavam até um certo tempo, ela levou Samuel para o templo. Então, ela disse ali, ó: então prometo que o dedicarei a ti por todos os dias da sua vida. Então, a Ana aqui, quando ela honrou ao Senhor, ela foi honrada. Porque eu honro os que me honram. Aqueles que me buscam de madrugada, esses me acharão e me encontrarão. O que diz a palavra? O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Nós temos que dar o primeiro passo aqui. Ana tomou o passo de ir até o Senhor, de colocar uma dela, de colocar toda a dor, todo o sofrimento, toda a raiva, toda a amargura, tudo aquilo que oprimia, que feria o coração e a alma dela. Aí o profeta chegou e disse que o Deus de Israel conceda aquilo que você tem pedido. Mas Deus só honrou a Ana depois que ela se humilhou e honrou a ele. Então, de repente, é isso que está faltando. Nós precisamos olhar, gente, porque o inimigo,
ele sempre vai tentar confundir a nossa identidade. Quando a pessoa está passando por um problema, passando por uma situação difícil, ele vai tentar fazer você pensar: Deus esqueceu de ti. Esquece. Quantas vezes a pessoa está passando por uma situação, gente, terrível. Quando o seu estado, gente, anterior é esmagado, é quando nasce o seu novo. Às vezes a pessoa precisa passar por um processo tão grande, ser esmagada, principalmente o orgulhoso. Ele é espremido, igual a azeitona, ela precisa ser prensada para que ela possa dar o azeite. Se ela não for prensada, ninguém tira nada dela. Só fica frutinha ali, né, pra gente comer. Então, gente, muitas vezes Deus permite que a gente passe por uma situação de humilhação, de vergonha, para que a gente se humilhe diante dele, para que a gente se levante, para que a gente faça um voto com ele e diga: Senhor, se o Senhor me tirar desta situação, eu prometo que eu vou fazer isso. Então não se esqueça de cumprir. Aí Deus vai dizer: então tá bom. Então, gente, nós precisamos aprender aqui com esta situação. Nossa, são tantas lições que a gente tira desse capítulo. São tantas lições, gente, que a gente tira daqui dessa palavra. E ela se renova cada vez que a gente lê. O Espírito Santo dá uma nova direção, né? Deus, ele fala que aqui nós precisamos tomar atitudes. Nós precisamos ser pessoas posicionadas. No momento que a Ana se posicionou, que ela se levantou e que ela foi chorar, ela foi orar e se humilhar diante do Senhor, aí a coisa mudou de figura. Porque ela só chorava, ela não revidava, ela não batia a boca, mas ela ficava com aquilo tudo preso dentro dela. Aquilo foi gerando uma grande amargura. Quando a pessoa não fala, ela não expõe aquilo que ela está sentindo. Por isso que muitas vezes, sim, é necessário que ela procure um psicólogo, um terapeuta, um líder, para conversar, para dizer, colocar os pés da cruz e dizer: me ajuda porque eu estou explodindo. Eu preciso conversar com alguém. E às vezes é necessário ter aquele ombro amigo, aquela pessoa que vai te ouvir sem te julgar. Porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós precisamos saber ouvir. A palavra diz que nós precisamos ser prontos para ouvir, porque nós temos 2 ouvidos. Tardio para falar, porque nós temos só uma boca. E tardios para se irar. Então aprenda a ouvir mais, falar menos. Aprenda a observar, a filtrar o que você ouviu. Isso é de Deus, amém? Se não é, aqui não, Satanás. Aprenda a observar tudo e reter o que é bom. Não saia batendo boca com todo mundo, faça como a Ana. Diga: Senhor, eu não gostei desta situação. Quantas vezes, gente, eu fiz isso? Eu passei por uma situação, fiquei quieta, calada, mas eu cheguei diante de Deus e disse: Senhor, eu não gostei dessa situação, Pai. Aconteceu isso. Que o Senhor me dê uma direção. Se eu devo falar, quando falar, como falar. E que não seja a carne. Que quando eu abrir a boca para falar, seja o teu Espírito que fale através de mim. Porque se a carne falar, gente, que préstimo vai ter nenhum. Eu sempre digo, Senhor, que seja o teu Espírito que fale através de mim. E não a carne. Porque eu não tenho nada. Mas o Espírito Santo que habita em mim, esse tem muito para me ensinar. Esse tem muito para me qualificar, para me capacitar, para me mostrar, para me moldar, para me transformar, para fazer de mim uma pessoa melhor. Quando eu digo: Senhor, me ajuda, me molda. Quando eu peço para Deus, gente, é algo simples. Mas você pedir: Senhor, se for para mim falar algo, o Senhor vai mover a situação e o Senhor vai colocar as palavras na minha boca, e que não seja a carne que fale, mas seja o teu Espírito. Aí Deus reverte a situação.
Porque não adianta Deus te dar a oportunidade de falar, aí você vai falar para aquela pessoa, a outra vai ficar ofendida, e daí gera a mágoa, começa ali, né, os ressentimentos, as picuinhas. Não é isso que Deus quer. Então, ore a Deus. E quando você tiver a oportunidade, diga: Pai, quando eu tiver a oportunidade de falar para aquela pessoa, eu quero falar do teu amor. Falar com amor, gente. Falar com amor. Porque eu lembro que um dia eu passei, né, por uma situação. E eu falei para a pessoa: olha, aconteceu isso, eu não gostei. Eu fiquei muito chateada com o que você fez comigo. Mas um dia eu aprendi, eu falei para ela: se a pessoa errar uma vez comigo, a culpa é dela. Mas se ela errar a segunda, a culpa é minha, porque eu permiti. Aí eu falei para ela, eu disse: não, eu quero que você me perdoe, porque eu consenti que você cometesse o mesmo erro comigo 2 vezes, só que isso não vai acontecer mais. E depois nós conversamos, né? Mas ela disse: bah, por quê? Porque eu não falei, gente, com raiva. Eu falei movida pelo Espírito de Deus. Porque Deus estava trabalhando em mim e trabalhando na vida desta pessoa. Que foi uma situação que aconteceu. Aí eu aprendi uma lição e ela também. Então, porque a palavra diz o quê? Mais vale as feridas abertas por um irmão do que um amor encoberto, gente. Não adianta eu passar a mão e dizer: não, querida, tá tudo certo. Não, gente, não tá tudo certo. Então, tem coisas que nós precisamos resolver. Mas eu disse para ela: eu quero que você me perdoe, porque a culpa não foi sua, a culpa foi minha, porque eu permiti que você agisse errado comigo de novo. E é verdade, gente, eu admiti a minha culpa, que eu permiti que aquilo acontecesse novamente. Mas eu disse: ó, hoje não mais. A gente aprende a dizer não, a gente aprende a mudar, porque tem coisas que vêm para o nosso crescimento, até mesmo uma situação de vergonha, uma situação de humilhação. Deus usa isso para nos abençoar. Deus usa isso para que a gente cresça, para que a gente amadureça, gente. E a gente precisa passar pelo processo. A Ana passou por um processo, não foi fácil, não foi. Mas ela precisou passar por aquele processo para ela ser abençoada, para ela ser honrada. Que você reflita nessa palavra, leia todo o primeiro capítulo aqui de 1 Samuel, e que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas, renovadas, transformadas, que o Senhor possa vir falando e ministrando ao coração delas, Pai, cada dia mais. Que quando elas lerem esta palavra, que o Espírito Santo mostre mais para elas, que o Espírito Santo revele mais para elas, Pai, em nome de Jesus. E que elas aprendam a levar os problemas para o Senhor, colocar aos pés da cruz, porque só o Senhor tem a solução, só o Senhor tem a direção, Pai. Então que o teu Espírito fale a esses corações, direcione essas vidas, Pai, guie os passos desta pessoa, capacita, qualifica, transforma, molda, muda, Pai, e reverte a situação de humilhação para a honra. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus.